Hoje, o Serginho, nosso student preferido, vai participar de uma entrevista para uma vaga de emprego dos seus sonhos. Mas tem um detalhe, a entrevista vai acontecer inteira em inglês. Será que ele vai ter um bom diálogo e treinar seu speaking? Oh my God, hoje é o grande dia. Serginho, trabalhar nessa empresa sempre foi seu big dream. Por favor, don't mess it up. You can do it. Here we go. Hello, nice to meet you. I am little Sergio. I'm 30 years old and I'm living in Curitiba. Tá bom, tá ótimo, tá bom. Oh, nice to meet you too, little Sergio. Well, Mr. Little Sergio, yep. We want to know more about your educational background. Oh, I'm so glad you asked. I have a degree in business administration. This is amazing. And what about your English? I see you can speak very well, right? Yeah, I can. I've been studying English for 10 years. I'm almost a master of English. I'm the man. You are the man. I'm the God, I'm the God. Excuse me. Excuse me. Good morning, Mr. Serginho. It is very nice to meet you. Nice to meet you too, sir. First of all, I would like to know more about you, your hobbies, what you like to do in your daily routine. Tell me, who is Serginho? I like to walk. Yeah, I usually walk in the morning to the bedroom, to the kitchen. It's so hard. Let me think. I like watch movies. I like dogs. I like pizza. Look at me. Nice. Okay. Now, Serginho, tell me, what do you think about being resilient in your workplace? Oh, resilience. Well, I think resilience is good. Yeah, it's something very important. And everybody should be resilient. Should be. Okay, but why? Why is it important? Why? So... Do you consider yourself a resilient person? I think I am. Você já passou por uma situação que você planejou e tinha o discurso pronto na ponta da língua, mas na hora de falar saiu absolutamente nada? Calma, isso é muito mais comum do que você imagina e está diretamente relacionado ao nosso preparo emocional na hora de falar. A principal chave para destravar na hora de falar inglês é se sentir seguro. Muitas pessoas não conseguem entender por que elas são capazes de dominar o reading, writing e o listening, mas na hora do speaking a coisa simplesmente não sai. Isso acontece porque quando você utiliza as outras 3 habilidades, você não se sente exposto. Pensa só, quando você escuta uma música, ninguém vai saber se você entendeu 30%, 80% ou 100% da letra. Só você. Quando você lê um artigo em inglês, é a mesma coisa. Agora, quando você fala com alguém ou para alguém, right? E aí não tem jeito. Essas pessoas vão poder avaliar o seu desempenho e saber se você está falando direitinho ou não. E é aí que entra a insegurança, o nervosismo e o tão famoso ai meu Deus, deu branco. Para que isso não aconteça, especialmente em uma situação super importante, like a job interview, você pode usar algumas estratégias para que você tenha mais confiança na hora de falar. A primeira delas é, só se aprende a falar inglês falando. Really?
Não existe fórmula mágica para você melhorar o seu speaking só aprendendo de forma passiva, seja assistindo filme, ouvindo música ou lendo livros. É claro que essas formas de aprendizado também são importantes para você, mas lembra do que eu disse agorinha há pouco sobre se expor? Aí é que tá o problema. Quando você utiliza esses modos passivos de aprendizagem, você não está colocando a mão na massa, você não está se expondo. Então pratique falando ali com o seu pet, com a sua mãe, com os seus amigos ou até mesmo sozinho no banho. O importante é falar, mas mais importante do que isso é observar a sua fala. Observe bem a sua pronúncia, perceba em que parte você deu aquela travada. Uma dica boa é gravar a sua fala. Assim você pode ouvir novamente e perceber cada detalhe. Não perca a oportunidade de falar em inglês, seja durante a aula ou com algum colega. Don't slack off. Não faz corpo mole não. Aproveite a sua chance. Se você tem um amigo que fala inglês, olha aí, uma ótima oportunidade de praticar. E não se esqueça, sempre peça feedbacks sobre o seu speaking para quem está te ouvindo. Assim você tem parâmetros para conseguir identificar onde melhorar. Mas teacher, eu tenho vergonha. Então vai aí outra dica valiosíssima. Tenha repertório. Como eu já disse antes, a maior vilã do speaking é a insegurança. E é normal a gente se sentir inseguro quando a gente não tem o domínio de alguma coisa, quando a gente sabe pouco sobre algo. Para reduzir a sua insegurança na hora de falar inglês, a estratégia é manter-se bem informado. Consuma conteúdos que possam enriquecer o seu vocabulário dentro das áreas do seu interesse. Não adianta você ficar treinando frases prontas e estruturas soltas. O ideal é que você se familiarize com situações da vida real que poderiam acontecer a qualquer momento no seu ambiente de trabalho, de estudos. Para isso, eu te recomendo consumir conteúdo de qualidade que vai te oferecer isso. Na internet, existe uma infinidade de sites para você ouvir podcasts e rádios em inglês, para você ler notícias ou até mesmo para você ver programas como reality shows. Isso mesmo, reality shows, tipo BBB. Esses programas são muito bons para quem quer melhorar o speaking. Reality shows mostram situações reais da vida real, com expressões muito usadas no cotidiano e faladas numa velocidade normal. Uma velocidade que a pessoa falaria com você se te encontrasse no meio da rua. Bem diferente daquele ad que vinha no CD do livro de inglês, né? Antes de um acontecimento importante, como a job interview, igual do Serginho, é sim super válido praticar igual ele fez. Mas mais efetivo do que você falar frases prontas na frente do espelho é você praticar. Você fala qualquer coisa, anything, qualquer coisa mesmo. Isso te ajuda a se ambientar mais com a língua. E assim você ficar mais confortável, you know? Quem sabe você pode até ligar para aquele seu amigo que é bom no inglês e bater um papinho. Essa prática te ajuda a enxergar o speaking como algo natural. Assim você fica mais seguro e confortável para falar. E por fim, mas não menos importante, não tenha medo de errar. Muitas das pessoas que travam na hora de falar inglês sabem falar e sabem falar muito bem. Elas travam porque elas têm medo de errar, porque elas têm medo de ser julgadas. Mas é aquilo, é somente errando que se aprende. Então, use essas dicas. Aproveite os momentos de prática e de aprendizagem para se permitir errar. Então, olhar esses erros e aprender com eles. Assim, em situações importantes, você já terá aprendido. E não vai precisar ficar nervoso, estressado, igual o Serginho, né? E você já travou alguma vez em alguma situação importante que você precisava falar inglês? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você não quiser mais passar por esse tipo de situação e quiser praticar todas as habilidades da língua inglesa, é só conhecer o Conquer English. O link vai estar aqui na descrição. See you next video. Go forth and conquer.